Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciando aqui o nosso trabalhinho da nossa live no Instagram, com muita alegria no coração. Já desde então agradecendo a presença de todos, nesse momento que estamos nos unindo, como se estivéssemos na nossa querida União Espírita Porto-Alegrense. Momento de alegria para todos nós. Hoje vamos dar continuidade a essa proposta aqui do Instagram de conversarmos sempre a respeito do livrinho Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e de autoria espiritual do nosso querido Emmanuel. Esse livrinho aqui, que é um livrinho de cabeceira, o livrinho que a gente usa no Evangelho no Lar, essa obra maravilhosa do Espiritismo. Boa noite, Rosane. Boa noite, Liane. Querida Sandra. Boa noite. Estamos aqui abrindo a live, mas vamos aguardar um pouquinho para que nossos irmãos possam vir chegando. Hoje eu iniciei a abertura desse vídeo um pouquinho mais cedo, justamente para darmos esse tempo assim de irmos adentrando com calma, com serenidade. Boa noite, Lorena. A todos os queridos irmãos que estão chegando no nosso espaço, de certa forma virtual, mas é muito mais que isso, né? Eu diria um espaço espiritual para todos nós, que aqui comungamos com o nosso Mestre Jesus, todas as terças-feiras, de 15 em 15 dias. A gente havia dado uma pausa, em função de algumas dificuldades que a gente teve, mas graças a Deus estamos retomando a nossa atividade. Boa noite, Elisa. E já temos também programado para daqui a 15 dias, né, a nossa próxima live aqui no Instagram. Podemos divulgar mais tarde ao final. Só adianto que vai estar aqui conosco a nossa querida Magda. E vamos aqui então, Orlando, boa noite, querido. Vamos aqui então retomando o espírito, né? Lembrando de como estivéssemos lá na União antes do passe, sempre tem as tribuninhas, né? De 15, 20 minutos em que os nossos irmãos conversam conosco antes de chegarmos para recebermos a fluidoterapia do passe. E aqui vamos repetir então com carinho, né? Aquele formato de tribuna. Em breve, a Aline, que eu sei que está aqui conosco já, que nos dá a imensa alegria da presença dela, de vir colaborar conosco. E a Aline vai, então, conversar conosco a respeito do capítulo 17 do livro Fonte Viva, que o capítulo é Cristo e Nós. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e reconfortante para nós que estamos nos unindo nesse momento, em nome de Jesus. Lembrando aos queridos irmãos também, aproveitando essa oportunidade, que na próxima quarta-feira, dia 23, a live vai ser no Facebook e vai estar conosco lá no dia 23, na quarta-feira, às 20 horas, que é um pouquinho mais tarde do que aqui no Instagram. Às 20 horas vai estar conosco o Vilmar Souza Filho e vai estar conversando conosco a respeito da justiça divina e a justiça dos homens. Então eu já deixo o convite aqui para na próxima quarta-feira lá no Facebook nós nos reunirmos novamente, ok? Daqui a pouquinho eu vou chamar a Aline para iniciar a nossa conversa. Eu vou aproveitar esse momento então, pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos envolva a todos, que ampare os nossos lares, que nos dê saúde e coragem e alegria para continuarmos firmes em nossa caminhada, nessa jornada em que estamos aqui temporariamente na Terra, para buscar então nessa oportunidade a nossa redenção
a possibilidade de melhorarmos, né, para conosco mesmos e com a vida, com o cosmos. Então somos muito gratos por esses momentos em que aqui estamos nos unindo sobre a corrente do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da nossa União Espírita Porto-Alegrense. Boa noite, Audrey, a todos os irmãos que estão chegando. Deixa eu ver aqui. A Magna Munhoz, a nossa querida amiga que vai estar conosco aqui dia 31 de setembro, conversando conosco também na nossa live. A Sônia Paim, a presidente da nossa casa. A Magda Blatter. Olha que lindo vermos a família da União aqui reunida. A Regina, a Elisa, o Orlando. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Aline e ela vai entrar então na nossa conversa. Temos aqui, pelo menos no meu relógio, 19 horas em ponto. Então, em seguida, eu chamo a Aline para conversar conosco a respeito do tema da noite, que é Cristo e Nós, do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, as palavras de Emmanuel, seus ensinamentos vão estar aqui conosco, nesse comentário, nessa tribuninha, né, a respeito desse capítulo tão importante, né, de Cristo e nós. Como devemos, né, e como podemos, né, sentir e perceber essa realidade em nossas vidas. Boa noite, Marília, que chegou aqui conosco, está sempre presente nas nossas lives, né, Marília? Muito obrigado sempre pelo carinho, pelo apoio. 19 horas e uns minutinhos, eu vou iniciar aqui chamando então a querida Aline. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela estava aqui presente, está aqui, ó, Aline de Mello. Eu vou te enviar o convite, ok, Aline? É só tu dar o aceite. Boa noite, Marília. Vamos aguardar a Aline aceitar, né, o convite para entrar aqui na nossa conversa e a gente já começa então a trocar uma ideia, como dizemos, né? Oi, Aline. Oi, tudo bom, João? Como é que Quanto tá? tempo, né? Tudo Né? bem? É esse período aí diferenciado, né? É, E muito diferente, né? muito feliz de falar contigo, ver um pouquinho o pessoal, né? Que a saudade vai ficando maior, mesmo que a gente tenha esses encontros, né? De grupos toda semana, assim. Tá na Aham. união é diferencial sentir, né? O abraço do pessoal da casa, tudo, tu sente, né? A falta, né? De estar podendo. Mas sempre que a gente pode fazer nessas reuniões, esses grupos, a gente consegue estar um pouquinho conectado mais com a casa, né? Isso, é maravilhoso mesmo. Que bom que tu aceitou o convite de estar aqui conosco, né, colaborando com a É, nossa querida união, né? Que legal. eu que agradeço, né, pelo convite, pela, né, oportunidade até de ler e estudar, porque, né, falar e pensar em Jesus nesse momento, assim, que a gente está passando é muito importante, né? É Da gente fundamental pensar mesmo. nessa questão do nosso mestre e nosso irmão aí, que está sempre disposto a nós, né? Certo. Tu falaste ali em grupo de estudos, eu queria, antes da gente entrar na tua participação ali na nossa tribuninha a respeito do livro Fonte Viva, tu coordenas um grupo de estudo na União, né? Então, eu gostaria que tu, né, falasse qual seria esse grupo, né? Como é que vocês têm se reunido, quantos têm participado. É importante a gente ter essa informação para os nossos irmãos saberem aí como é que estão os andamentos dos trabalhos da União, que não pararam, na verdade, né? À medida que pode, né? À medida dos nossos limites, a gente tem feito o possível para dar continuidade, né, nos trabalhos. Como está aí no teu grupo, Aline? Qual é o grupo que tu coordena? Isso, Que então, dia reúne, né? isso. É o ESD 1, né? Que é o primeiro ESD de grupo de estudo, né? Sistematizado da doutrina espírita, né? A gente segue o tomo, né? Os tomos de estudo do ESD. É nas terças, às Terças-feiras. 20, às 20 e 15 minutos, né? A gente tem se encontrado online também. Tem sido bem, muito bom, assim, a troca com o grupo, as conversas, tem sido bem bacana mesmo, os aprendizados, assim, é um grupo que está bem, tá bem participativo, tá gostam muito, assim, tu percebe que eles gostam de
muito das conversas entre todos se dão muito bem, assim, e tem sido bem bacana, assim, esse grupo, esse momento, assim, que essa oportunidade, assim, desse ano tá nesse trabalho de forma diferenciada, né? Que até a gente Sim, ficou naquele início, assim, meio nervoso, né? Bah, com live, pela internet, né? E até que eu tenho achado interessante, assim, esse método, assim, esse agora eu formato, tô, né? tá mais em formato, assim, tem sido bem bacana o grupo, bem, muito bom. É um aprendizado. E só a pena que a gente não, a saudade que a gente tem dos sábados, né? Que tu Com coordena lá o trabalho do certeza. papo, na evangelização, a gente É, tem muita falta. Esse, infelizmente, a gente não tem como, no momento, retomar, é. né? O palhaço do sábado, do passe, né? Sim, o passe, ouvir as músicas, né? Até eu gosto, assim, quando às vezes eu sinto que eu tô meio, né, para baixo, eu tô irritada, alguma coisa assim, quando me vem as musiquinhas da União, né, da evangelização, já muda, assim, impressionante como as músicas da União muda muito, assim, o Nossa nosso, vibração. nossa vibração, assim, impressionante como faz bem, assim, como é gostoso, assim, estar com essa energia, né, com a gente, assim. Certo, que legal. Então tá, Aline, eu vou pedir então para que tu inicie, né, a tua tribuninha, tuas considerações a respeito desse capítulo, né, Cristo e Nós, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico. Então, bom trabalho para ti e depois a gente conversa mais um pouquinho de novo, tá bom? Tudo bem, gratidão, João. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aí. Obrigada, né, pelo convite, por esse momento, né? E essa mensagem, né, que me veio para falar, eu pensei muito sobre tudo isso que a gente tem vivenciado, né, esse ano, e como trazer essa questão da consolação, né, de uma palavra, uma ideia positiva para nós nesses momentos, assim, que tem sido, né, cada um passou, né, por várias situações esse ano, né? E quando eu li essa mensagem, né, Cristo e nós, tem muito a ver com nós, né, com a nossa vivência, assim, no centro espírita, com pessoas que realmente se engajam no bem, né, como é que a gente faz para se conectar a Jesus, né? Porque a gente quer sempre, né, a presença dele, a gente quer sempre o amor dele, as bênçãos dele na nossa vida. Só que a gente nunca, às vezes, não pensa muito como é que a gente pode fazer para realmente se abrir a isso, né? Abrir é o que Jesus realmente propõe a nós fazermos, né? E sermos. E essa mensagem eu achei bem bacana porque ela começa com essa frase assim, né? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, eu achei bem interessante falar um pouquinho sobre essa relação do Ananias, do Paulo e de Jesus, né? Porque Ananias, ele foi, né, se converteu, né, ao cristianismo, ele não chegou a conviver com o mestre, sim, ele conheceu ele no momento do Calvário, né, do martírio, observou aquele homem, né, e ficou tocado, sentiu tocado, né? E no olhar que Jesus deu a ele, ele já sentiu aquele chamado, né? E se impressionou com aquele homem, né? Então ele vai procurar Pedro, né? Para saber quem é ele, né? E ali, quando teve essa ligação, né, com Simão Pedro e escutou, né, sobre Jesus e tudo que ele veio ensinar, ele também, né, se tornou cristão e mais um apóstolo dele naquela boa nova, né? E até achei bem interessante, né? Porque quando ele aceita, né, a casa, né, que eles atendem na era a Casa do Caminho também, né? Lembrando um pouco, né, o nosso Divaldo, né? Depois eu achei bem interessante isso, assim. E ele foi para Jerusalém, né? Trabalhar um tempo com eles e depois foi para Damasco, né? Que é onde ele viria então a ajudar o Paulo. Tem uma questão nisso, né? Porque o Paulo, quando era Saulo, né?
ele perseguia os cristãos, ele perseguia Cristo, né? Ele não aceitava, porque ele era muito fiel, muito leal àquelas verdades das leis judaicas, né, hebraicas da época. Então ele achava que era errado, né? Então ele lutava contra tudo que ele pensava que não era uma boa coisa, né? E mesmo Abigail, né, as pessoas em volta dele, ele se revoltava, né, com aquilo ali. E ele também perseguiu o Ananias, né? E quando vem a questão da caminhada do Paulo em Damasco, né, na estrada, e tem esse momento de que ele tem a visão de Jesus, né? E ele, né, já, né, com aquele choque, que admiração, aquela forma assim incrível, aquele sol que estava aparecendo diante dele, né? E naquele chamado, né, o Paulo ali ele já começou um novo momento na vida dele. E naquele momento é que Jesus vai ir até Ananias, chamar ele e dizer que Paulo estaria lá e que era para ele receber o Paulo, né? E ele, né, até ficou um pouco, teve aquela questão um pouco de medo, né, e tal, só que ele aceitou, né? Mesmo tendo sido algoz e tal, ele aceitou a condição de ajudar o Paulo. E, né, Paulo fica cego momentaneamente, né, até pelo aquele contato com aquela luz, enfim. Passa aqueles momentos refletindo, né, tudo que tinha acontecido e vai até Ananias. E aí eles se encontram, né, e tem esse momento. E aí, essa mensagem, quando ela começa, diz respeito a isso, assim, aqui. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens, né? Não é só a gente, né, que está sempre chamando por Deus, pela espiritualidade ou por Jesus, né? Ele também está sempre esperando que a gente atenda também essa via de mão dupla, vamos dizer assim, né? Que essa relação ela não é só nós, né, para ele, mas a gente também tem que se abrir, né, a aceitar o que ele nos pede, né? E aí é muito bacana porque daí começa dizendo, né, que esse mundo, né, ele não pode ser redimido sem almas redimidas, né? E aí eu acho interessante ressaltar, no caso do Paulo e da gente mesmo, a humanidade como um todo, que todos nós, mesmo tendo nossas dificuldades, cometendo ainda erros, né, muitas vezes, praticando coisas que não são legais, ainda assim a gente pode fazer um pouquinho melhor e fazer o bem e estar ajudando nessa causa, né? Não que a gente não possa olhar para isso, mas entender que Jesus ele abraça todo mundo e abraça principalmente aqueles que que olham, que realmente fizeram errado, que querem se melhorar, né? Que é o caso foi o caso de Paulo e o caso de muita gente, né, que desperta. E ele chama essas pessoas, é porque os próprios discípulos dele, todos eles tinham, não eram perfeitos, né? Cada um tinha coisas também que precisou ser trabalhado, né? Então a gente muitas vezes, né, antes de vir fazer uma palestra, antes de estar na casa espírita, né, a gente às vezes se questiona, né? Nossa, mas eu fiz isso, estou indo na casa, hoje eu tenho uma palestra, eu tenho grupo de estudo e eu fiz isso, né? Calma, a gente tem a nossa caminhada, a gente tem a nossa evolução, né, para percorrer e se melhorar. Então, mas se a gente estiver realmente aberto, né, a trabalhar pelo bem, pelo amor, né, então a gente vai ser bem conduzido a isso, né? Que foi o que aconteceu com o Paulo, e que eu acho muito bom porque a gente, como é o Cristo, ele precisa que a humanidade também fale sobre ele, mas fale de uma forma amorosa, pratique aquilo que ele realmente trouxe para nós, que foi o amor, né? E isso eu acho interessante até falar, né? Porque ele também tem essa questão do julgamento, né? Quando a gente olha para alguém para fazer a caridade, o amor, é bem difícil para a maioria de nós, né? A gente sempre tem algumas coisas que tocam muito sensivelmente em nós, né? Mas a questão de que a tarefa do bem ela não pode estar atrelada, né, ao julgamento, né? Então, mesmo que seja alguém que
né? O Paulo, bem, o Saulo, né? Quando ele veio, ele era aquela pessoa antes e ele mudou, né? Ele até, alguns discípulos no início até ficaram bem receosos, né? Para realmente aceitar aquilo ali e se convencer que ele tinha mudado, né? E isso eu acho muito bacana, porque na verdade mostra o quanto Deus, Jesus, né, nos aceita, mesmo nas nossas condições, né? E a gente pode se melhorar cada dia, né? Melhorar e buscar mudança, né? Todo mundo constantemente pode mudar e muda, né? Às vezes a gente olha para alguém, realmente uns estão mais avançados, outros não, né? Mas cada um tem sua caminhada, né? E isso aí, um dia, se alguém que a gente percebe que está indo mal, uma hora também vai conseguir despertar, né? Cada um tem sua caminhada, né? E o planeta ele está passando por esse momento assim de nessa transição. E a Boa Nova, ela serviu de renovação desde aquele momento, né, que Jesus veio. Ele veio falar também para aqueles que mais precisavam, né? Que eram os excluídos da sociedade, que eram as mulheres, as crianças, os pobres, os doentes, né? E eram essas pessoas mais simples que sempre recebiam Jesus, né? E ouvia ele com mais respeito, né? E, e nesse sentido, para a gente ter essa mudança, né? Olhar para as palavras, para os ensinamentos dele, do que ele trouxe para nós, e pensar que a regeneração que a gente tem falado muito, né? Ela só é possível, só vai ser possível com essa relação entre nós, né? Com essa questão do amor, né? Da fraternidade, de todo esse ensinamento que ele nos pede e que cada vez mais a gente repara que não tem outra forma de conseguir evoluir da humanidade, conseguir ir para frente se ela não cooperar, né? Um com o outro, né? Não ter essa questão, né? E E nesse sentido, ele, desde o primeiro dia que ele veio, desde o primeiro, na vida dele, antes disso, a gente sabe que Jesus, na verdade, tem um papel muito maior, né? Para quem conhece os livros do Chico, enfim, do Espiritismo, que ele, na verdade, é nosso coordenador, né? Então, ele conhece cada um, ele conhece o planeta como ninguém, ele conhece a humanidade como ninguém, e ainda assim, né, ele acredita, assim como nós acreditamos nele, ele tem essa fé na gente, da gente ter o nosso caminho e melhorar, né? Por isso ele veio trazer também esse ensinamento para que a gente percorresse, né, esse caminho que ele nos ensinou, né? E nessa questão eu achei bem interessante nessa ligação também do Paulo com Ananias, que muitas vezes quando a gente ora, né, quando a gente pede ajuda, essa ajuda ela sempre pode vir com outra pessoa, né, que está nesse mesmo convivendo nessa mesma congregação, vamos dizer, fraterna, né? No caso, para o Paulo foi o Ananias, né? E o Ananias ele foi o cara que abriu esse caminho para o Paulo, né? E mostrando que Jesus ele não trabalha só fora, né? Toda essa família que vai se formando, ela vai se ajudando, né? Quando a gente precisa de uma ajuda, né? Sempre alguém, não só nesse caso, mas a gente pode ver na nossa vida mesmo, né? Quantas vezes a gente pediu, né, ajuda a Deus para diversas coisas e foi uma pessoa, né, alguma frase, alguma coisa que alguém veio nos dizer, veio nos falar, né? No Espiritismo mesmo, né? Quando eu comecei assim e fui conhecendo as pessoas assim da Casa da União e de outras também, eu fui, nossa, pessoas muito legais, assim, e tu vai realmente sentindo aquele sentimento de família, né, que vai se criando, se construindo, né, nesse ideal de fraternidade, de amor, né, e tu até te emociona, assim, porque às vezes tu não tem essa relação até com a tua família, né, e tu vai percebendo que existem essas outras ligações, né. E eu achei muito bonito isso, assim, de Jesus trabalhar e as pessoas serem esse instrumento, né, para Jesus também, né, para abraçar os irmãos também que chegam, né, porque Paulo era o cara que estava chegando ali naquele momento, né, comum.
nessa mudança dele, né? Então, é tanto o aceitar de próprio Jesus na condição de como Paulo era, como o próprio Ananias, que agora via nele, né, um novo irmão, e vice-versa, né? E essa fraternidade que vai se criando, eu achei muito bonito isso, essa relação, assim, de como é que Jesus trabalha com a gente, né? Como é que a espiritualidade trabalha no planeta, né? Não é só eles sozinhos. É claro que eles podem trabalhar no astral e fazer da forma deles, sem precisar da gente. Mas a gente também pode ser esse instrumento, né? E deve ser, até se a gente quiser, construir e modificar esse planeta, esse mundo e a humanidade, né? Cada um de nós, porque Cristo também não tem só a ver com o Jesus também, mas a nós também acessarmos essa consciência, essa condição, né, de ir até Cristo. Também é uma consciência que a gente pode despertar, né? Tanto que eu achei muito legal na, na- ouvindo até o Haroldo e lendo também sobre o capítulo 6 do Evangelho, né, do Cristo Consolador, e como é que é a forma que a gente consegue acessar melhor ele, né, no silêncio. Tem essa frase, assim, do Espírito da Verdade, né, que no silêncio é que ele se faz, assim, quando a gente não está, né, prestando atenção, tendo consciência do que está acontecendo, ele está sempre ali, né, e por isso é muito importante que a gente tente, né, buscar o silêncio, né, da meditação, né, de buscar essa conexão, né, com Jesus, buscar essa conexão, essa introspecção muitas vezes, que nesse ano a gente foi convidado, né? Foi um convite muito grande para que a gente fizesse isso, né? E olhasse para isso. O que que é estar em casa, né? Por que a gente precisou desse momento, assim? O que que é esse momento que a gente precisou olhar para nós e conviver com as pessoas mais da nossa família e, né? Como é que a gente vai viver agora, né? E as pessoas tiveram que começar a olhar para elas mesmas, muitas vezes elas se incomodaram por causa disso, né? Elas já não estavam mais acostumadas. E a gente precisa se conhecer, né? Precisa saber quem somos, precisa para acessar Jesus, né? Para ter essa ligação com Jesus, como a mensagem traz, como, né? Foi com Paulo, assim. A gente também tem que estar aberto, né? A gente tem que estar acessível que ele chegue, né? Não adianta a gente estar sempre chamando, daqui a pouco, né, a gente está pensando outra coisa, ou vibrando outra coisa bem diferente daquilo ali, né? Mas que ele está sempre disponível, sempre do nosso lado, ele está, né? É a gente que precisa fazer também esse movimento de aceitar e abraçar ele e o amor, né? Porque Jesus, e a melhor forma que a gente tem de se conectar a ele é o amor, né? É vivenciar o amor. E como a gente está ainda carecendo de vivenciar isso, né? A gente está percebendo, olha, né, enfim, nas notícias, a gente fica preocupado, né? Mas ao mesmo tempo, tentar buscar fazer o melhor que a gente puder, que a espiritualidade vai fazer a parte dela, né? E se a gente buscar ter essa conexão e fazer o nosso melhor onde a gente estiver, né? Seja com a família, no trabalho, no nosso dia a dia, né? Se a gente puder deixar um pouquinho dessa luz, né? E da esperança, da fé que ele traz, né? Porque às vezes parece careta falar de Jesus, porque realmente a gente percebe pessoas que falam de Jesus, mas não falam de Jesus, na verdade. Eles estão falando de outra coisa, né? Que se fosse comparar com o que era na época, eram os fariseus praticamente, né? Que tinha, né? Mas falando de Jesus mesmo, daquilo que ele veio trazer, que é de não julgamento, é de amor, é de trabalhar para aqueles que estão mais precisando, né? Que muita gente não olha para o nosso irmão, para alguém que está realmente necessitado. É ali que ele vai se manifestar, né? Nesses momentos que a gente puder se doar um pouquinho e é ali que a gente vai conseguir ter esse acesso a ele, essa conexão com ele, né? É no amor, né? Nessa fraternidade com as pessoas, né? Conosco mesmos, né? Muitas vezes a gente não pensa também que para a gente realizar, né, o amor, vivenciar o amor, a gente precisa também
olhar para nós, para as nossas virtudes. Muitas vezes a gente fala das nossas imperfeições, a gente está muito a gente fala muito, e realmente eu tenho muitos problemas, né? Mas a gente não fala das virtudes que a gente tem para poder passar adiante, né? Para poder levar adiante a luz que a gente tem também, né? Que perfeições como, né, Paulo tinha, Pedro tinha, a maioria deles, eu acho que o João era um pouquinho melhor ali, mas ainda assim todos eles tinham alguma coisa, né, a progredir, a melhorar, e nós também, né? Então, nesse caminho aí de aprendizados, de dores, mas que também se a gente se ligar realmente a Jesus, estar, né, nessa conexão, né, com Ele, né, principalmente agora que a gente está, né, porque a regeneração ela não começou agora, né, ela já vem vendo, né, de muito tempo, né, os ensinamentos que ele trouxe, assim, estão há mais de 2000 anos aí já, e a gente está ainda recém, né, alguns começando a entender, assim, né, e, e acho que o que eu achei muito legal nessa mensagem, assim, é essa fraternidade que Jesus cria, que a espiritualidade cria, assim, para que as coisas aconteçam, né? Às vezes a gente pensa, mas será que vai dar certo fazer isso, fazer aquilo? Aí quando a pessoa vai realizando aquilo ali, ela consegue, né? Tipo, ela se sente abraçada, ela tem a ajuda dos outros, né? E aí eu achei isso bem bacana mesmo. Muito a mensagem do Emmanuel, né? Que ele trouxe através do Chico para nós. Foi isso, assim, que a gente pode acessar a esse Cristo e vice-versa, né? Só que a gente precisa também estar aberto a isso, né? A esse amor, assim, e passar esse amor adiante, né? O mais importante que a gente tente, busque, né? Ainda mais agora que a gente vê, assim, cada vez mais vezes, né? A divisão, os problemas, as discussões, as discórdias, né? Ainda assim, né? Principalmente agora que a gente precisa falar um pouquinho mais disso e tentar, né, mudar um pouquinho essa condição, assim, relembrar, né, só na nossa essência, que é divina, né? Eu estava vendo aqui no capítulo que o último pensamento de Emmanuel, né, nessa mensagem Cristo em nós, ele coloca, né, cristianismo significa Cristo e nós, né? Uhum. Bem diferente Isso do que mesmo, ele colocasse somente Cristo, né? Nós isso, estamos inseridos, né, nesse contexto, né? isso mesmo. Uhum. E uma hora tu ressaltaste ali muito bem, assim, a questão de ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas, né? E mais uma vez lembrando da nossa parte, né? Muitas Uhum. vezes a gente se engana, né? É um processo natural isso, mas a gente se engana achando que só crendo, dizendo, né, que crê em Cristo, que crê em Deus, que acredita, né, o processo está feito, né? Mas na verdade o mundo que a gente espera que se redima, ele não vai se redimir, no caso, não vai melhorar se a gente não se melhorar, não se redimir, né? E isso Uhum. justamente através dessa proposta do Cristo, né? Ele nos mostra o caminho e a gente, através do trabalho, através desse movimento, como tu colocaste, né? Esse movimento que vem através do trabalho, a gente vai tendo oportunidade de aprender isso, né? Que vai Uhum. muito além de livros, né? Muito além de dizer que crê, né? Uhum. Isso, Ou, normalmente em cultos exteriores que a humanidade vem fazendo há muito tempo, né? E na verdade o Cristo, como tu falou, é no silêncio, no processo interno, né? E se a gente não der esse movimento do trabalho, não vai ter o aprendizado. E aí, no caso, o cristianismo não tem como mandar, né? Fica capenga o processo, né? sim. Por isso que, claro, sem pretensão nenhuma, mas a gente é importante nesse processo, né? Porque a É por gente isso, vai aprender e a gente vai conseguir seguir, né? Colaborar, né? Co-criar, né? Junto nesse processo maior, né? isso. É por isso se confunde muito, né? Essa ideia, assim, que, claro, a gente vê muitas pessoas, assim, daí as pessoas comparam a questão da fé, né? Das pessoas se dizerem cristãos muitas vezes e não fazer aquilo que ele pede, né? Mas será que essa pessoa realmente leu, refletiu, pensou, né, no que ele realmente veio trazer, sabe? Então, acho que é. E não só em Jesus, né? A gente pode ver em todas as religiões, os mestres que vieram para trazer.
um pouquinho de luz, né, para a humanidade, que não é só aquilo ali que é a verdade. Todos eles trazem uma verdade que é essencialmente para que a gente consiga melhorar e fazer um mundo melhor, né? Não é o contrário, não é divisão, né? Não é. É que a gente realmente possa olhar com fraternidade o nosso irmão, assim, que, independente de quem seja, né, da condição, da onde ele seja, né? Então, e Jesus mostrou muito isso, né? Na parábola do, do samaritano, né? Esse exemplo que ele deu, né? E de tantos outros que ele realmente falou para aqueles que eram excluídos, que eram ou que eram vistos como os errados, né, da sociedade. Ele queria falar para todo mundo, especialmente para aqueles ali que não tinham esperanças nenhuma, né, ou não sentiam que tinha alguma condição divina, vamos dizer assim, alguma coisa boa, né, para a vida deles. E Jesus veio mostrar o contrário, que todos têm essa condição, né, de acessar a Deus, de acessar ao bem, de acessar o amor, de acessar as bênçãos, né, que todos merecem e podem ter, né. E esse momento crítico que a gente está vivendo, né, talvez, né, bem único, assim, bem peculiar na nossa evolução aqui na Terra, né, a gente, se conseguir olhar com os olhos certos, a gente vai ver que é uma grande oportunidade para colocar tudo isso em prática, né? Uhum. De tentar parar de olhar só para si e começar a olhar para o próximo, que tem, né? Infelizmente, tem muitos irmãos que estão sofrendo, que estão passando necessidades de toda ordem, né? Desde necessidades materiais até psicológicas, de falta de carinho, de atenção, né? E a gente tem condições de um pouquinho, sim, dar, né? E aprender com tudo isso e seguir servindo, né? Normalmente, no momento, sim, de crise, a gente acaba pensando nas nossas Uhum. coisas. Uhum. Olha que oportunidade grandiosa que a gente está tendo de auxiliar o próximo, né? Nesse momento que é tão grave, né? Que até a própria fé das pessoas muitas vezes balança, as esperanças, né? Tende a se reduzir, assim, pela grande parte das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que é um momento difícil, é um momento muito rico, assim, para a gente conseguir virar a chave e tentar fazer diferente, né? Com certeza. É, é exatamente por isso que a mensagem me chamou a atenção, sim, porque ela traz esse sentimento de fraternidade, de amor, dessa relação espiritual que existe, né, de Jesus, enfim, e de nós enquanto humanidade, né, que a gente um dia, não sei quando, né, que a gente vai alçar, né, essa congregação, assim, de realmente se olhar como uma grande família, né, que a gente é por dois motivos, né, por estar vivendo no mesmo planeta, né, como a condição humana, né, e também como com o espírito de fraternidade mesmo, né, que Jesus vem trazer, né. Então, é o amor, né? É, não tem outra, outra. Se a gente estiver desviando ou batendo nesse caminho que não é aquilo ali, a gente uma hora, né? Vai, né? Que nem o próprio Saulo, né? Ele tava ali, um monte de gente tentando falar para ele, tentando, até que o momento da agora, né? O próprio veio falar com ele, né? Então, e ali veio um momento de transformação dele. E quantos de nós, quanto que a gente já não precisou, né, em outras existências também, outras coisas que a gente fez e também precisou melhorar, né, e quanto a gente ainda precisa melhorar e ainda assim, né, buscar essa certeza, essa fé que o Cristo vai estar sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, né, e nos conduzindo da melhor forma Como possível. diz aquele pensamento, né? Seja qual for a pergunta, a resposta sempre será o amor, né? Uhum. Então, esse é o nosso caminho, né? De tentarmos ter Exato. esse sentimento maior em nossas vidas, né? E saber compartilhar ele, né? Eu queria te fazer ali numa pergunta, num primeiro momento pode parecer meio estranho assim, mas eu acho que tu vai me entender. Porque Uhum. os irmãos aqui que estão aqui conosco, né? Não sei se sabem, mas a gente é meio nerd, né, Aline? A gente gosta de um Sim. seriado, gosta de um filme, né, de um É. videogame e tal, né?
E essa Aham. relação, eu queria ver o que que tu acha, assim, normalmente nesses meios, né, não seja num filme, num seriado, ou num videogame, num jogo, né, existem os chamados easter eggs, né, que Uhum. são escondidas, são fases escondidas ali, que por um processo que não vem manual dizendo que tu tem que fazer isso ou aquilo, né? A não ser que Uhum. alguém fez aquilo antes, de repente foi lá na internet, tu acha aquilo no Google e faz no teu jogo, no filme, né? Mas é um Sim. processo intuitivo ali, que, por exemplo, no videogame tu põe duas para cima, uma para a esquerda, uma para a direita, tira não sei o quê, quando vê, puf, aparece É. uma fase nova, um caminho novo, né? Ou algo que Uhum. ou estava escondido, né? Então, nesse espírito é que é a minha pergunta assim para a gente que é nerd assim, mas eu acho que fica tranquilo para o pessoal compreender. Tu acha que na vida assim, e é um processo intuitivo assim, não vem manual, tu acha que pode existir assim esses caminhos diferentes que podem parecer estar escondidos, mas realmente estão ali, né? Basta uma intuição, algo diferente para acontecer, uma fase nova, um caminho novo, um cenário diferente, algo melhor, enfim, né? E se tu acredita nisso, de que forma a gente poderia conseguir conseguir resgatar, né? Conseguir atingir esses easter eggs da vida, assim. Me fiz compreender, assim, tu entendeu a minha pergunta? Tá muito... Acho que sim. Aham. Eu até tava vendo um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente não sabe o quanto que, pegando de exemplo assim, a ideia, né, da doutrina espírita, a gente sabe, né, que quem segue, a gente, antes de reencarnar, a gente planeja algumas coisas, né? A gente planeja, vou construir meu personagem aqui, né? Vou formar, essa pessoa vai ter isso, né? Porque a gente precisa aprender isso, ou passar, né? Vivenciar isso, né? E só que acontece, né? Como na nossa vida, né? De, ou no jogo, né? As coisas pode ser que não aconteçam da maneira que a gente esperava, ou provavelmente não aconteçam, ou aconteçam de uma forma diferente, né? E aí se a gente não tá conseguindo, né? A gente pode tentar adaptando, né? Alguma coisa, né? De nós, olhar, ué, o que tá dando errado? Para onde é que caminho tem que ir agora? O que eu posso fazer aqui para passar disso aqui melhor, né? E eu acho que é uma questão assim, pode estar atrelada a essa questão do conhecer a si mesmo, né? Não só isso, mas de muitas vezes a gente é chamado para muita coisa, né? E a gente não percebe, né? Não percebe os sinais que às vezes não está nem distante, né? São coisas que aparecem muitas vezes na tua vida, só que tu realmente não se deu conta que era aquilo ali que tu tava precisando, né? Até que tem um momento assim que tá, é isso aqui, né? Só que eu acho que isso entra uma questão que eu tenho pensado a cada vez mais, né? Que é a questão nossa do perdão e da misericórdia conosco mesmos também, né? Porque a gente pensa, bah, só agora que eu me dei conta disso, só agora que eu, né, entendi, sabe? Cada um tem seu caminho, né? Cada um tem seu momento, cada um tem sua caminhada diferente, né? Tem sua fase diferente, cada um tá num nível, né, diferente de tá jogando esse jogo há mais tempo que outros, né? Já tá mais experiente, já tá mais, né, já tem mais vivências naquilo ali, né? Já tem mais roteiros, né, para entender, ou já tem mais sabedoria, né? Já tem mais conhecimento em algumas coisas, em algumas áreas, né? Então, cada um de nós, e isso é o que é o bacana, que dá para se colocar, é que cada um de nós tem. É como se fosse um grande jogo, um grande livro que a gente vai construindo, que é individual, né? E a gente pensa, bah, mas será que a gente tem a liberdade mesmo para fazer as coisas? Tem, mas assim, é aquilo, né? É o efeito e a reação de tudo que a gente for fazendo, né? E aí não é questão de ser a punição, né? Isso que eu acho muito bom e tentar tirar do conhecimento até nosso em relação a Deus, né? As coisas que
acontecem, que realmente existe até uma condição de punição, mas não é Deus que faz, é toda uma consequência de nossos atos, né? Então, se a gente vai conseguindo passar aquilo ali, né, a gente, né, passa de fase. Ou se não, volta aí, vai ter que fazer de novo. É que nem dá para pegar um pouco até ideias de uma escola, de qualquer coisa que a gente vai fazer assim, isso aqui não entendi ainda. Matemática para mim é difícil. Eu até gostaria de fazer astronomia, mas eu vou ter que melhorar um pouquinho nesse. Talvez na próxima encarnação, né, eu consiga. Mas cada um tem seu, né, tem conhecimentos diferentes, né? E eu acho que a gente tem que descobrir aonde que a gente pode seguir com o que a gente tem, né? Certo. Com a nossa com a nossa aventura, vamos dizer assim, né? O que a gente pode fazer para melhorar ela, né? E em algum momento a gente vai entender. Pode ser que para alguns seja mais rápido, né? Para que alguns consigam acessar essa, esse easter egg mais rápido, eles consigam passar, driblar fases e até chegar num outro momento, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a olhar a gente com mais paciência também. Às vezes a gente, nossa, eu ainda tô errando isso aqui, errando, né? Mas a gente não. Por isso que o exercício, às vezes, de autoconhecimento não é fácil, né? Às vezes não é só com a gente, mas em relações de terapia, por exemplo, de psicologia mesmo, né? A gente não consegue muitas vezes olhar para alguns problemas nossos sem alguma ajuda, sem uma percepção outra, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas entendem que uma relação, por exemplo, com um psicólogo, às vezes vai doer sim, vai machucar sim, porque a gente vai estar olhando para algumas coisas que a gente não estava querendo olhar. Só que dói, né? Só que em algum momento a gente vai conseguir melhorar e curar aquilo ali, né? E se tornar mais fortes com aquilo ali, né? Então, é isso que a vida vem tentando trazer para nós e que bom que a gente tem essas oportunidades agora mais cada vez mais amplos de conseguir fazer esse exercício, né? De se conhecer, né? De buscar entender quem é, sem se punir, porque muitas vezes a gente faz isso. E eu falo porque eu passo muito isso comigo, né? Então, essa questão de paciência é uma coisa muito que eu tenho visto cada vez mais em trabalhar, né? E poder aí tentar passar um pouquinho nessa fase, assim, que às vezes, né, ansiedade, tá, mas eu acho que é isso, assim, e tentar pedir, assim, pros ajudas, né, que às vezes vêm para os Obi-Wan Kenobi, né, poder aparecer e, tem que fazer isso aqui, tá. Ou o Mestre Yoda, né, talvez aí, daí a gente consiga, né, acessar, né, a força, É, vamos dizer assim, né. que legal, Aline. Muito obrigado. Então a gente viu aqui com as tuas palavras assim que o processo é individual, né? A ascensão é individual, mas a gente precisa do coletivo, né? Tanto aprendendo como auxiliando os outros, né? Que Deus nos ampare Ah, nesse processo dessa grande fraternidade para que todos nós possamos crescer nessa caminhada, né? que assim Então, seja. a gente te agradece muito, assim, o teu carinho, as tuas palavras aqui conosco. E eu queria ver, então, se tu tem alguma última consideração a colocar, né, para os irmãos que estão aqui conosco. Aí fica à vontade. Acho que como termina ali, né? ahn, que ele fala assim, né? Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, acho que essa mensagem fala muito de nós, dessa relação que a gente tem, né, de conosco, entre, né, pessoas da união, que a gente tem nesse buscar, mesmo que em momentos tão difíceis, tentar dar um pouquinho mais de esperança em momentos tão difíceis,
né? Naquela época também tinha, né? A gente sabe que muitas coisas aconteciam, né? Violentas, e ainda hoje a gente precisa se voltar para esse amigo, assim, de amor e saber que a gente tem uns aos outros também, né? Mesmo que a gente se ache, pense que está sozinho, né? Nessa caminhada ou nessa verdade que é a do Cristo, vamos dizer assim, que é a do amor, né? A gente não está sozinho, a gente é realmente tem muitos semelhantes a nós, a gente é uma família e está nesse processo de conexão, né? De ligação, né? Que se tem e que a gente consiga tentar, assim, continuar tendo esperança, que eu acho que é esperança e fé, porque a gente sabia, né? As coisas não seriam fáceis, né? A gente está aqui a gente por algum motivo eu sempre fico, mas por que que eu pedi para reencarnar no Brasil agora nesse período 2020, né? Por quê, né? Vamos tentar entender o que a gente precisa fazer, né, aqui no Brasil, né? O que que a gente pode deixar aqui nesse momento, assim, que é considerado, né, que tem como a ideia da pátria do Evangelho, né? E de tantas pessoas que vieram, né? O Chico, o Divaldo, e pessoas que vieram para cá, um lugar que sempre foi difícil, né? Não é de agora. Para mim que você faz história, eu sei que o caminho até aqui não foi fácil, ainda será, né? Mas o que a gente pode fazer, né, para tentar deixar isso aqui um pouquinho melhor do que quando aqui a gente reencarnou, né? Então tá, Aline, muito obrigado. A gente agradece muito pelo carinho dos irmãos que estiveram aqui conosco, né? Nessa quarta-feira, né? Eu que Esse agradeço dia foi e muito cuidoso, né? feliz por ver o pessoal todo querido, essa família, né? Que é muito bom essa sensação, assim, esse contato com o pessoal, assim, da União é sempre muito bom, assim. Verdade. E então, lembrando a todos, né, que estão conosco, que no próximo dia 23, na próxima quarta-feira, a live vai ser lá no Facebook. O tema vai ser a justiça divina e a justiça dos homens, em quem vai estar conosco às 20 horas vai ser o Vilmar Souza Filho. E na outra quarta-feira, dia 30, aqui no Instagram novamente, vai ser a nossa querida Magda Munhoz, que também vai falar sobre um capítulo do livro Fonte Viva. E se eu não me engano, Magda, desculpe se eu errar o tema aqui, é Sois a Luz. Tá bom? Ah, que show. Está Muito dando bom. Muito boa, Magda, também. Muito querida. as divulgações. Excelente. Obrigado pelo carinho de todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem. E um bom restinho de semana para todos. Muito obrigado Obrigada, pela pessoal. presença de todos. Gratidão, fiquem bem, uma boa noite. Cuidem-se. Até mais. Falou. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Abraço. noite.